Durante sessão da Câmara dos Deputados, pouco antes da abertura da sessão do Conselho de Ética, que não se reunia há meses, o deputado Carlos Jordi lamentou que os deputados tenham aberto mão de suas prerrogativas parlamentares para manter a prisão do deputado Daniel Silveira, preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado apontou que a atitude dos deputados que votaram pela prisão deu margem para que os parlamentares que atacam instituições com frequência na Câmara sejam também responsabilizados no Conselho de Ética. Jordi apontou: se dá em Chico, dá em Francisco. O deputado Bibo Nunes reforçou a necessidade do funcionamento constante do Conselho, que foi reaberto para julgar o caso do deputado Daniel Silveira. Bibo Nunes apontou que, ao longo do último ano, sob o comando do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, houve um verdadeiro festival de atitudes que configuram falta de decoro parlamentar, com agressões verbais contra o presidente da República e até mesmo crimes contra a honra. O deputado enfatizou que as instituições precisam merecer o respeito dos cidadãos. Assista. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Bom, até o momento eu evitei me manifestar nesse plenário acerca da nossa última votação na semana passada aqui. Mas não posso deixar de falar, pois dia 19 de fevereiro de 2021 fica marcado como um triste episódio da Câmara dos Deputados, pois foi o dia em que a Câmara dos Deputados, os deputados abriram mão das suas prerrogativas parlamentares. O que estava sendo votado aqui não era a fala do deputado, ou se ele cometeu exageros, se ele cometeu algum crime, mas sim a legalidade da sua prisão e se ela guardava respaldo na nossa Constituição. E o que se viu aqui, na verdade, foi um show de ataques, as pessoas pegando o histórico do deputado, votando por vendetta. E nós sabemos muito bem que a prisão é inconstitucional. A prisão é inconstitucional porque o parágrafo 2º do artigo 53 fala que deputados e senadores, depois de diplomados, só podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. A nossa Constituição traz um rol taxativo no artigo 5º daqueles crimes que são inafiançáveis: tortura, terrorismo, tráfico, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E o que se viu para o voto do relator, que é vítima, que é acusador, que é o julgador, que é o relator Alexandre de Moraes, foi um malabarismo jurídico, pegando o inciso 4º do parágrafo do artigo 324 do Código de Processo Penal, em que diz que, presentes os requisitos, os pressupostos para a prisão preventiva, não se concede fiança para aquele que está sendo investigado. Então tornou 90% dos crimes do nosso ordenamento jurídico como inafiançáveis. E aí nós vimos que a Câmara se curvou ao Supremo Tribunal Federal, se curvou ao Supremo numa subserviência que ficará marcada na nossa história. Mas isso foi bom, porque o que se fez aqui, que era para ter sido feito num Conselho de Ética, agora dá margem, já que agora haverá ferro e fogo por parte do Conselho de Ética, para que os deputados que falam os maiores impropérios para o presidente e até mesmo para o Supremo Tribunal Federal também respondam no Conselho de Ética. Estou fazendo uma apuração minuciosa para levar tudo ao Conselho de Ética, porque pau que bate em Chico, dá em Francisco. Obrigado. Grato, digníssimo presidente, nobres colegas, uma satisfação. Hoje voltam os trabalhos do Conselho de Ética nesta casa. No primeiro pronunciamento meu deste ano, eu chamei a atenção do presidente para que nós passemos agora a ter respeito ao decoro parlamentar. Porque na gestão passada foi um absurdo o comportamento de certos deputados. Extremistas de esquerda que chamavam o presidente de genocida, de guerrilheiro, uma família de assassinos e por aí afora. Não podemos permitir
Hoje estamos no Conselho de Ética julgando 2 e depois mais 8 deputados, entre os quais eu me incluo, por problemas internos do PSL, já foram solucionados. Nós temos que fazer com que os parlamentares desta casa se posicionem com honra, respeito e dignidade para darmos exemplo à população brasileira. Já que nós não tivemos o exemplo, na semana passada, do STF, que não respeitou a Constituição, não somos nós aqui da Câmara que vamos dar o péssimo exemplo de falta de respeito aos colegas, de falta de decoro parlamentar mínimo. Isto não pode ser permitido. A partir de agora, na gestão do presidente Lira, como ele mesmo falou, não vai permitir nenhum desrespeito. E quem vier com falta de decoro parlamentar, que eu cheguei a criar até um neologismo, deputérica e deputérico, que são deputados histéricos, que não podem ser permitidos. E se continuar nesta linha, tem deputados que eu vou até pedir, quem sabe, um exame toxicológico antes de entrar no plenário. Porque nós temos que ter, no mínimo, uma postura à altura de um parlamentar federal. É o mínimo que se exige. Pode ser até incompetente, pode fazer nada, mas ele tem que ter postura, respeitar a liturgia do cargo, para que nós possamos passar um bom exemplo a todo o Brasil. É isso que precisamos. Respeito. A falta de respeito gera desrespeito total. Precisamos disso. Veja o próprio STF. Era uma instituição amplamente respeitada em todo o país. Hoje, alguns juízes, ministros não podem sair na rua. Queremos respeito a todos. É respeitando que se é respeitado. Grato, nosso presidente. 22 de fevereiro de 2021. Ontem, 21 de fevereiro, a gente reverenciou uma data magna da Força Expedicionária Brasileira, a tomada de Monte Castelo. Minha continência aos nossos pracinhas e a todos os valorosos soldados que lutaram pela democracia e pela liberdade do mundo nos campos da Itália. Semana passada nós tivemos aquela sexta-feira que eu chamei de sexta-feira de cinzas, onde a Câmara dos Deputados julgou e manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. O compromisso do deputado Arthur Lira, nosso presidente, é de que nesta semana nós estaremos instalando comissões com trabalhos legislativos para podermos atualizar essa legislação, se for o caso, uma PEC, com certeza absoluta será, e também o regimento interno, para que a lei realmente sirva para todos. Se algum deputado cometeu algum ato de agressão, de crime, de difamação contra a instituição do presidente da República ou qualquer outra autoridade que o seja, será responsabilizado. E hoje nós oficializamos, protocolamos no Conselho de Ética, desde o dia 18 de janeiro, hoje nós formalizamos no Conselho de Ética o protocolo de uma denúncia contra um deputado do PSOL, deputado Marcelo Freixo, por agressões, por palavras criminosas colocadas contra o presidente da República. E, pelo que falou o nosso presidente, deputado Arthur Lira, isso vai valer para todos. Então, vários outros estão entrando na fila disso daí também. A lei tem que servir para todos, não pode ser somente para um lado. Se fez alguma agressão, algum crime de difamação, que se responda. E que nós tenhamos a nossa inviolabilidade das opiniões, palavras e votos, de acordo com normas que nós vamos construir aqui, sim. Nós não podemos mais sermos cesseados da nossa vontade, da nossa autoridade parlamentar constitucional, de externarmos a insatisfação. Esse é o nosso trabalho. Quem votou em mim sabia que eu ia fazer desse jeito. E não vou arredar um pé para trás em função disso que eu tenho que fazer. É sempre para frente. É para isso que vocês me elegeram, é para isso que eu estaria aqui. Sexta-feira e nós estamos aqui na Câmara, infelizmente participando de um julgamento. É um ato de exceção que a gente está vivendo no Brasil nesses dias. Por mais uma atitude arbitrária, o Supremo Tribunal Federal hoje vai praticamente receber o referendo da Câmara dos Deputados da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Lamentamos que um ato ilegal, inconstitucional, que foi referendado pelos 11 ministros do Supremo, este ato esteja agora sendo referendado pela Câmara dos Deputados. Esperamos que a Casa, assim como falou o deputado Arthur Lira no seu discurso de abertura dessa sessão,
sessão fúnebre para mim, deputado Arthur Lira, coloque sim algumas medidas para serem adotadas pela Câmara dos Deputados para que nós possamos, como deputados, termos garantido o nosso direito de parlar. O parlamento é para parlar. O deputado tem que falar. O deputado tem que expressar as suas opiniões, que não são somente suas, são de seus eleitores. O deputado tem que expressar as suas opiniões, independente de a quem ele esteja se dirigindo, porque ele representa os votos que ele obteve. Se um parlamentar não pode falar, ele não está executando o seu ato de ser um parlamentar. Então esperamos que a partir da semana que vem, medidas sejam adotadas pela Câmara para que nós possamos voltar a ter esse direito garantido, porque hoje, como falei, uma sessão fúnebre, nós estamos tendo o nosso direito de falar cerceado. Reconhecemos que o deputado Daniel Silveira exagerou, falou palavras que não deveria falar, mas ele admitiu isso nas suas razões de defesa apresentadas aqui no plenário hoje. E mesmo assim, a maioria dos deputados está votando pela manutenção da sua prisão. Uma sessão fúnebre de uma semana de cinzas, nós esperamos que entre para a história, mas tenho a certeza, o meu voto contrário a isso que aconteceu aqui hoje estará também registrado na história.